Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. O tema de hoje é vampiros, ou mais específico, vampirismo. Da onde surgiu os vampiros? De onde surgiu o vampirismo? O vampiro mais conhecido é Vlad Dracula Tepes, né? Ou Conde Drácula. Em sua obra mais conhecida é a obra de Bram Stoker, né? O Drácula de Bram Stoker. Mas o vampirismo não surgiu daí. O Bram Stoker não pensou nos vampiros à toa. Tem alguma coisa que surgiu do vampirismo. Bem, como começou e aonde começou? Começou no século XVII. Isso mesmo, começou no século XVII e em várias regiões, mas principalmente na Inglaterra. Mas por que na Inglaterra? Bem, no século XVII na Inglaterra, teve um período marcado por grandes epidemias de doenças, né? Doenças contagiosas que levavam à morte e que matavam milhões. Essas doenças ficaram conhecidas como peste bubônica ou peste negra. Durante o período da peste bubônica ou peste negra, período em que não se tinha muitas vacinas, e também que aquela doença era uma doença nova, muitos adoeceram e acabaram evoluindo a óbito, né? Acabaram morrendo. Isso é um fato histórico. Lá na Inglaterra, no século XVII, acabou-se de que gerou-se uma epidemia local, o que matou muitos ingleses naquela época e que gerou a criação dessas máscaras aí para cuidar dos corpos e dos cadáveres, para lidar com os enterros e sepultamentos, enfim, para lidar com o tratamento daqueles que possivelmente poderiam sobreviver. Então, o uso dessas máscaras tornou-se muito comum e também muitos e muitos cadáveres foram se juntando, né? Era muita gente morta durante o dia. Durante um dia tinha muitos mortos. Então, assim, começou-se a ter um grande medo da morte em si. Um grande medo de adoecer e morrer, porque estava numa epidemia, né? O medo da morte gerou o medo de que aqueles cadáveres poderiam voltar ao mundo dos vivos para ferir ou adoecer outros indivíduos, né? Gerando assim um medo de que aqueles cadáveres ressuscitassem de algum modo e passassem a interferir na vida dos vivos. O que gerou, né, ali um burburinho que foi o início do mito do vampiro. Isso somado a outras doenças, como a porfíria, né, que era uma doença também comum na época, e a tuberculose, apenas incentivaram o mito do vampiro. Por quê? Porque, para quem não sabe, a porfíria, que é uma doença, tá? Ela existe mesmo, se você pesquisar, a doença da porfíria é uma doença causada pela falta de produção de hemoglobinas, e que alguns de seus sintomas são sensibilidade à luz, ou seja, vai marcando aí, sensibilidade à luz, gengivas retraídas e salientes e dentes mais pontiagudos, né, com menos cartilagem, porque a gengiva vai subindo, né? Aí fica parecendo que você tem presas e também você acaba ficando pálido. Fora que a tuberculose, que também era uma doença muito comum na época, deixava as pessoas com fraqueza e muita palidez. Então, junte o fato de que estávamos numa época de uma doença muito grave, que era a peste negra, e que estava matando muita gente, e que tínhamos também um surto de tuberculose e um surto de porfíria, que davam essas características. Aí eu vou citar para vocês as características de novo. Pele pálida, porque vinha da tuberculose. Sensibilidade à luz, que vinha da porfíria. Gengivas retraídas, que causavam os dentes arqueados, né, como se fossem presas. Além do que, uma aparência meio cadavérica. O que te lembra? Sim, características dos primeiros vampiros. Nasceu-se então as características dos primeiros vampiros, ali em meados do século XVII. Surgiu-se a lenda de que esses cidadãos, né, tinham ali presas sobressalentes, pele pálida e branca, orelhas muito também arqueadas, enfim, essa aparência que vocês estão vendo aí, que foi usada no filme Nosferatu, que é um filme antigo de vampiro também. E essa aparência que você está vendo descrita tem muito a ver com a peste negra, com a porfíria e com a tuberculose, que eram doenças extremamente letais da época no século XVII. E o medo da morte e o medo de que essas criaturas pudessem emergir de seus túmulos para matar, criou-se uma lenda de que os vampiros tinham sensibilidade à luz solar, tinham aparências cadavéricas, palidez, presas, né, dentes abissalientes presas,
e essas presas seriam usadas para sugar a força vital de outros seres vivos. Força vital que vem da onde? Bem, do grego, vital, ou vitalis, vem da essência da vida. A essência da vida que é representada pelo sangue. Então, os vampiros passaram a sugar sangue, pelo menos na crença popular. A crença popular da época imaginava que essas criaturas de pele pálida, de dentes sobressaídos e com sensibilidade à luz, esses monstros, emergiam de suas tumbas para sugar o sangue dos vivos e assim permanecer vivos também. Também foram instituídos que esses seres sobrenaturais não morreriam de forma fácil. Foi dito que esses seres são transmorfos, que têm uma força sobrenatural, que têm uma agilidade sobre-humana, que têm uma imortalidade atemporal, ou seja, não envelhece, que tem uma regeneração muito grande, e alguns também diziam que eles poderiam hipnotizar as pessoas, né, fazê-los esquecer de que eles eram esses tipos de monstros. Mas para isso também criou-se a ideia de que eles tinham fraquezas. Então eles pegavam e perfuravam esses cadáveres, que já eram cadáveres, né, de pessoas que tinham falecido por doenças, como porfíria, tuberculose e até a própria peste negra. Pegavam os cadáveres e enfiavam estacas de madeira nesses cadáveres para que eles não voltassem. Porque, segundo o mito, estacas de madeira direto no coração matavam vampiros. Também algumas crenças diziam que o alho espantava vampiros, e como estávamos no século XVII, que é uma época muito religiosa, acreditavam-se de que os vampiros também tinham medo de água benta, porque elas os queimavam, e também temiam as cruzes, né? Porque se vissem uma cruz ali, também seriam queimados. Também há a ideia de sensibilidade à luz solar, lembra da porfíria? Disseram também que os vampiros, se saíssem na luz solar, teriam queimados vivos, que o sol era um inimigo natural para eles. Isso é a crença do século XVII, tá? Onde surgiu o vampirismo ali. Em umas terras da Inglaterra, principalmente, mas é claro, tem outros vampiros, em outros mitos, enfim, tem vampiro polonês, vampiro. O que tem de vampiro não tá no gibi, tem muito. Estou te pegando a base mitológica primeiro. A origem do mito saiu da Inglaterra e possivelmente por medo dessas doenças, que é a peste negra, a porfíria e a tuberculose, que eram doenças muito contagiosas e mortais na época. Um cara muito inteligente pegou esse mito inteiro que eu falei para vocês, juntou com a história de um tal de um conde, que era chamado Conde Vlad Drácula Tepes, que era lá de uma terra muito distante, que é a terra da Transilvânia, pegou a história real desse Conde Drácula, desse Conde Drácula Vlad Tepes, e juntou com esse mito do vampiro, e nasceu um dos maiores ícones do vampirismo atual e alto contemporâneo, Conde Drácula, o rei dos vampiros, o príncipe da noite. Esse aí que você está vendo é o filme do Drácula, feito com base na obra de Bram Stoker, que é o livro de Bram Stoker que deu origem a esse filme, que é o filme do Drácula, o primeiro filme do Drácula, que a gente tem aí ideia, né, da primeira adaptação do Drácula em filme, que a gente tem, baseado no livro do Bram Stoker. Daí para lá, meu amigo, do século XIX, século XX para lá, o vampirismo deixou de ser aquela coisa de causar medo e pavor para ser romantizado. Graças ao Bram Stoker, que pegou a história desse Conde Drácula Tepes, que é um conde mesmo da Valáquia, lá na Transilvânia, e juntou ele com o mito do vampiro e criou esse Conde Drácula, esse aqui que nós estamos falando, depois que isso virou uma febre, que o livro virou filme, aí, meu amigo, nasceu o mito do Conde Drácula, príncipe da noite, e aí o medo dos vampiros acabou. E aquele mito que foi criado em torno do medo e do pânico da morte se tornou um mito romantizado. Tudo isso, em grande parte, pela criação desse cara aqui, o Bram Stoker, né? Que o Drácula de Bram Stoker, a adaptação do filme é desse cara aqui. Vamos lá, galera, eu vou falar para vocês a parte romantizada do mito agora, né? Que até agora a gente falou do medo, de como foi criado a partir do medo. Depois que o Bram Stoker escreveu o livro e lançou o filme, né, que saiu o filme, deixou de ser medo, passou a ser romantizado. A ideia de seres monstruosos, de pele pálida, dentes lascivos para fora, aquela ideia toda adoecida que se tinha até então, da época do Nosferatu,
se foi embora. E graças ao Drácula de Bram Stoker, os vampiros viraram culturalmente mais aceitos e deixaram de causar tanto medo, o que gerou uma noção de um romanticismo do vampirismo. Sim, ele foi romantizado. Uma vez romantizado, a figura de medo foi substituída por uma figura de sedução. Os vampiros passaram a ser mais bonitos, mais belos, mais fisicamente atraentes e passaram a seduzir as suas vítimas, ainda para sugar sangue. Isso não mudou, tá? Ainda para sugar sangue, mas passaram a ser romantizados. Passaram a ter um lado humano, passaram a tratar da história humana dos vampiros e tratá-los como humanos, até dar a eles uma aparência mais humana, como vocês podem ver aí. E passaram a dar a eles conflitos humanos também, o conflito entre a humanidade e a monstruosidade do vampirismo. Além da sede de sangue inerente do próprio vampirismo, que isso foi conservado, além da fraqueza à luz solar, que isso também foi conservado. Com o tempo, a fraqueza por água e água benta foi removida, tá? Não existe mais esse conceito. Até então, não existe mais esse conceito. É fraco por água e água benta, não sei o quê. Esse conceito foi removido, né? Foi demovido ali, tiraram isso. Mantiveram a estaca de madeira, né? Mantiveram a estaca de madeira. Então ele ainda era fraco a luz solar, ainda era fraco a madeira, né? Estacas de madeira. E mantiveram aquele aspecto sobrenatural, de força sobre-humana, velocidade sobre-humana, que não envelhece, né? Ah, o vampiro não envelhece. Mantiveram isso. Mantiveram a regeneração, né? Capacidade de regenerar. Mantiveram também a capacidade de hipnotizar, né? Para dar a ideia de que eles atraíam as suas vítimas para sugar sangue sem usar de força física. E também deram a eles histórias mais humanas para que eles pudessem lutar contra o lado selvagem do vampirismo e humanizar essas criaturas. Um grande exemplo disso foi a série Diários de um Vampiro, ou The Vampires Ants Die. A série Diário de um Vampiro, que é uma série muito famosa, por sinal, e muito boa, eu já assisti ela na minha adolescência, é muito boa, recomendo. Conta exatamente isso. São vampiros, né, imortais pelo tempo. O tempo não pode matá-los, eles pararam de envelhecer. Eles têm a sede de sangue, a compulsão por sangue humano, e tentam manter a sua humanidade, a sua aparência humana, não se render à brutalidade do vampirismo, né, da sede de sangue, do monstro interior. E isso nem é a única obra que adaptou desse jeito, tá? A série Entrevista de um Vampiro, com o Ide Bondolac, também adaptou desse jeito. Vocês podem ver ela lá, eu acho que na Amazon tem. Uma premissa simples da entrevista com o vampiro é o seguinte: eles convidam um jornalista humano, um cara normal, igual eu e você, para entrevistar um vampiro muito velho, para que ele contasse a vida dele enquanto vampiro, né? Como ele se tornou um vampiro, como foi a experiência dele ao longo dos anos, dos milênios. E ele vai contando ali as histórias dele. Vocês podem encontrar essa história todinha na Amazon, vocês podem assistir tranquilamente. E é uma entrevista com o vampiro, é uma das obras que romantiza o vampirismo, né? Assim como o Diário de um Vampiro, e assim como tantas outras obras modernas. Aquela ideia de dar medo, de fazer o vampiro ser um ser sobrenatural para dar medo, morreu, sepultaram ela. Agora a gente tem o vampiro sedutor, o vampiro que quer lutar contra sua ferocidade interior para se tornar um ser, né, meio que ainda humano, mantendo alguns traços de sua humanidade, mesmo sendo essa fera sedenta por sangue. Dificilmente o vampirismo vai sair de moda, tá? Porque essa ideia do vampiro que seduz a mocinha para sugar o sangue dela, ou aquele cara que se apaixona pela humana e que não quer sugar o sangue dela, que não quer transformar ela em vampira, que tem que lutar pelos seus impulsos naturais de matar os seres humanos para viver em uma sociedade humana. Enfim, o vampirismo contém vários contextos e camadas que hoje em dia são explorados e dificilmente vai sair de moda. Principalmente agora com esse novo contexto de romantização, né, que tiraram a ideia do medo com a qual ele foi criada e colocaram esse contexto de romantização que deixou muito mais dinâmico, na minha humilde opinião. Agora vamos falar do ponto filosófico do vídeo, que é justamente o porquê a sociedade decidiu criar o mito do vampiro. E é justamente esse o take de conclusão do nosso vídeo. O vampirismo foi criado no século XVII através do medo do ser humano da morte e das doenças inerentes que tinham na época, porfíria, tuberculose, peste negra.
mas foi redefinido ao longo dos séculos, século XIX, século XX, século XXI, que é o que a gente está, para uma romantização idealista, né? Uma romantização de que se deve controlar os impulsos e os desejos para se manter humano e ter a humanidade dentro de si, e muitas vezes controlar um monstro dentro de si. Porque são impulsos que os vampiros têm, né? Os vampiros têm impulsos e desejos. Desejo de sangue, impulso de beber sangue. E esses tipos de desejos têm que ser controlados para eles viverem em humanidade e em sociedade. E também para viver seus dilemas éticos e morais, né? Porque eles não são monstros o tempo todo, eles foram humanos em algum ponto. E eles querem manter algum resquício desta humanidade. Então, esse novo design que deram para o vampiro moderno, através do Drácula de Bram Stoker lá atrás, fez com que o vampirismo se passasse de um mero medo da morte, né, de um medo abissal da morte, dos eventos que estavam acontecendo, né, de medo de que os mortos viessem para sugar sangue dos vivos e assim matassem mais pessoas, do medo da morte, para um controle de seus impulsos e desejos, servindo como lembrete de que os humanos, né, a humanidade, tem que controlar seus impulsos primitivos e seus desejos para viver em sociedade. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.